Olá, o nosso recorte hoje é o poliglotismo. Poliglotismo, o domínio de vários idiomas. Tá? Por quê? Por que isso? Por que, para que, como, há vantagem, não há vantagem do poliglotismo, etc. Devemos falar vários idiomas ou não devemos, etc. Vamos começar. O que é um idioma propriamente dito? Uma língua natural. Tá? O que é isso? O idioma é uma arrumação própria, normalmente de alta influência do costume, da cultura, dentro da linguagem. O idioma é uma forma, uma espécie do gênero linguagem. Há uma linguagem universal. Nós somos dotados de linguagem. Nós somos inteligentes. A linguagem é um meio pelo qual nós constituímos a nós mesmos. Nós constituirmos-nos é uma ordenação dos movimentos. A linguagem nos dá uma ordenação dos nossos afetos. Na medida em que eu sei falar os meus afetos, na medida que eu sei classificar os meus afetos, os meus perceptos e a minha vontade. Também a linguagem comunica. Tá? Mas essa é uma função secundária. É muito pobre a pedagogia que fala o importante é comunicar, se está comunicando também. Isso é muito pobre, uma miséria tão triste. Acima de tudo, a linguagem nos constitui. Tudo é movimento. O mundo está movendo, as coisas estão movendo, nós estamos movendo. A linguagem é uma função desse movimento, é uma função estabilizadora desse movimento, em que nós vamos entender, ter produtos conceituais de tratamento desse movimento, e no qual eu vou me entender e no qual eu vou conseguir interagir bem. Essa linguagem é universal. Todo e qualquer idioma tem que segui-la. Há sujeito e há predicado. Existe verbo, existe objeto. Em qualquer linguagem do mundo. Por quê? Por que existe sujeito e predicado? Porque existe movimento no mundo. Como existe movimento no mundo, existe causa e efeito. É impossível o movimento não ter causa e não ter efeito. E isso é o sujeito e o predicado das orações. É chocante, mas as pessoas não sabem disso. Então, qualquer idioma, não vem ao caso se eu falo português como língua nativa, se eu falo húngaro, se eu falo russo. Tem sujeito e tem predicado. Tem verbo. Por que tem verbo? Porque há também um movimento. Esse movimento, o sujeito e o predicado se encontram. Né? Onde? No verbo. Os verbos são transitivos, são intransitivos, se tem ou não tem objeto. Quer dizer, se ele tem uma referência, se o movimento tem outra referência de outro ser estático ou não. Por que existe preposição? Existe preposição porque o movimento tem ângulo. Exato, ou vai, ou volta, ou é para cá, ou é para lá. Tá? Ou se conecta, ou dissocia. Né? Então o que acontece? Tudo está sob o movimento. Nós temos linguagem para cuidarmos do movimento. Isso é linguagem, qualquer linguagem. E o idioma é um arranjo, é uma espécie que dá um particular tratamento a esses movimentos, aos afetos. O jeito que eu expresso afetos em português, em inglês, em francês, é diferente. Há uma grande estrutura igual, mas há uma fachada diferenciada para eu expressar esses afetos. O jeito pelo qual eu expresso os meus afetos, eu expresso as coisas. Quantos anos eu tenho? Ou how old am I? Quantos? Ou how old? Ou como de idade? Esse tipo de abordagem nos dá expressão diferente e nos dá uma percepção diferente da realidade. Preservado, obviamente, uma raiz comum, porque a realidade é una, é indissociada, etc.
Se eu aumento mais meu cabedal, me desculpe a redundância, se eu aumento o meu cabedal de idiomas, eu tenho que aumentar o ferramental de como eu percebo. Eu vou expressar diferentemente, eu vou perceber diferentemente. A expressão e a percepção são muito associadas. E eu vou passar a raciocinar diferentemente. Nós aumentarmos os idiomas é para esse fim. Tá? O comentário aqui do Varela, excelente. Linguagem é um reflexo da realidade objetiva do movimento. Sim. Tanto que é com a posse da linguagem que nós podemos ordenar o movimento. Se nós não temos linguagem, ou seja, sequer monoglota nós somos, caso em que incide em parte o analfabeto funcional, incide em maior parte o analfabeto desfuncional, ele sequer é monoglota. A coisa é nesse nível. Estima-se aí o professor Pierluigi Piazzi, ele estima que 8% dos brasileiros têm posse da linguagem. Seria dizer que 8% é monoglota. É nesse nível. E por isso que esses vícios da cognição, tá, de percepção, implicam diretamente uma castração da liberdade. Porque nós perdemos a liberdade de ordenar movimento, de pôr ordem no movimento. Exato. E aí que você fica refém, passivo, tá? Você fica um refém completamente passivo do movimento alheio. Que o único movimento que o funcional tem é um movimento de conformidade, que é de paixão. Então, assim, a linguagem é uma função do movimento. E por isso, ela é a cara e coroa da liberdade. Porque a liberdade estabeleceu o movimento. O máximo que nós temos em nós é conseguir mover monos. Ter a força de vontade de mover monos de maneira ordenada. E o máximo dessa maneira ordenada é o movimento do amor, que sai da naturalidade para a sobrenaturalidade. E a linguagem é esse ponto de passagem. A linguagem tem elementos naturais, por isso que ela é sensível, por isso que eu escuto, etc. Mas ela é a porta de entrada da dimensão espiritual. Porque o pensamento ordenado é a função do espírito. É o pensamento ordenado que é a função do espírito. E a partir daí que eu posso me conter. Por quê? Porque eu ponho ordem nos movimentos passionais. Isso tudo é diretamente entrosado com a linguagem. E por isso que é uma miséria deplorável, elementar, é terrível. Essa situação acachapante de que a linguagem é um elemento de comunicação meramente. Isso é horroroso. É um empobrecimento muito grande. Então, mas voltemos ao nosso core aqui. O poliglotismo. O poliglotismo, ele provoca um enriquecimento porque ele aumenta o nosso arranjo, nossas ferramentas, para dar cabo da percepção do movimento, para dar cabo da nossa ordenação. Agora, uma coisa meio óbvia, que você pode buscar também o poliglotismo como analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele parece que tem linguagem, mas ele não tem. A linguagem é meramente uma dimensão de um afeto raso. Agora, eu conheço pessoas que falam mais de um idioma. Tá? E analfabeto funcional em tudo. Exato. Porque ele volta até aquela ideia meramente funcional. Eu preciso saber falar inglês, porque eu vou não sei aonde, então eu falar good morning, how are you? Porque isso é um uso funcional do idioma. É um uso meramente funcional. Mas você não vai aumentar com isso a sua percepção. Tá? Então o que acontece? Tem a proposta de ser poliglota como constituição, é uma proposta de um grande enriquecimento. Mas tanto que você assuma essas novas linguagens, internalize esses novos arranjos, tá, de percepção e de ordem no sentido próprio. Por exemplo, e o Napoleão Mendes de Almeida, um grande latinista, ele é muito taxativo. Ele é uma notável obra civilizatória da gramática latina, em que ele esclarece assim, não é para falar latim que se estuda latim.
Não é necessariamente para estudar os textos latinos que você estuda latim. Isso é uso funcional, uma função. Estuda-se latim para ser inteligente. Latim, por exemplo, te dá uma percepção muito acurada da realidade, porque é um arranjo muito fidedigno com os movimentos do mundo, as declinações, os casos, a estrutura sintática do latim é muito fidedigna com o movimento da realidade. A carta do João. A carta do João pode ser a carta que pertence a ele, em genitivo, pode ser a carta que vai a ele, pode ser a carta que veio dele, pode ser a carta que ele escreveu. Cada coisa dessa em latim é expressada de maneira diferente. Por quê? Porque a função de sintaxe é diferente. Há uma ordenação, há um fluxo de movimento distinto. E olha o rigor de uma pessoa que vai falando de maneira mais ordenada. Todo esse fluxo, que é um fluxo de movimento natural. O alemão. Quando você estuda alemão, você percebe como o alemão também fala de maneira mais precisa na realidade. No português nós temos alguns permissivos de mudar. Primeiro eu falo o sujeito, depois o predicado, depois isso. Há alguns permissivos maiores. Há outras vantagens. O português há outras vantagens. O ser e o estar é uma percepção muito fina. Assim, gozar desse arcabouço de uma variedade de idiomas é para aumentar essa acuidade. Não necessariamente que você deva falar inglês. É importante falar inglês para a vida prática. Porque nós vemos filmes, vemos coisas, falamos. É uma linguagem do mundo dos negócios, é uma linguagem do mundo do comércio. Viaja, assim, qual é uma linguagem internacional do seu sentido prático, ok. Perfeito. A gente tem que saber desenrolar situações funcionais. Mas o nosso foco que a gente está falando aqui é aperfeiçoamento. Para o aperfeiçoamento, gente, o poliglotismo é muito importante. É muito importante. Tal como o aperfeiçoamento, a linguagem, a erudição, a linguagem vernacular, também é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, defender o poliglotismo está aqui no sentido, defenda-se o monoglotismo, defenda-se a posse vernacular, tá? E enriqueça isso daí. Não é nenhum dramalhão, gente. Vocês conhecem esse pessoal que estuda 10 anos em inglês e não sabe falar inglês? O cara fica na escola de inglês, mas não sabe falar inglês. Ah, não, eu sei, mas não sei. Isso aí é o seguinte: um idioma, qualquer idioma se aprende em curto prazo, de maneira razoavelmente fácil. Não há nenhum mistério em aprender nenhum idioma. Ai, mas eu tenho dificuldade com o inglês, eu tenho dificuldade com o alemão. Não, você não sabe estudar, cara. Esse é o problema. Exatamente. Você não sabe estudar. Ponto. Você tem um problema quando você chega a falar, não, eu tenho dificuldade em aprender duas línguas, não aprender duas línguas. Não. Você nunca aprendeu como é que estuda. Esse é o assunto. E aí você está tratando a linguagem como um objeto. E não está trabalhando a linguagem como uma ferramenta. Tá? Esses vão ser vieses que a gente vai falar mais para frente. Você não está trabalhando a linguagem como uma estrutura da cognição. Tá? E tá igual. Qualquer idioma se aprende no máximo em um ano se você estudar todos os dias. Com certeza e com folga. E com folga. E com muita folga. Estou dizendo assim, olha, um ano para você aprender um idioma é assim, um prazo com gordura. Tá? Assim, dá sim, sem nenhuma dificuldade. Tá? Desde criança, eu aprendi vários idiomas. Tá? Aprendi alguns idiomas com muito e tal. E nunca tive uma grande dificuldade com isso. Eu fui entender o processo. Por que eu consegui aprender isso? E vi umas coisas assim, o pessoal que não aprende, etc, tal, e fica questionando, muito depois. Eu fui professor de inglês, foi a minha primeira profissão, professor de inglês, tá? Muito tempo. E aí você vai vendo
a abordagem cognitiva. Tá? Você vai vendo as abordagens cognitivas das pessoas. A questão é que o cara traz outros vícios. E aí ele joga aquele vício no idioma. Mas não é. Isso não é assunto de hoje, tá? Mas a gente vai decompor isso oportunamente, vai enfrentar exatamente esses viés da abordagem de como aprender uma língua estrangeira. Tá? Enfim, mas o nosso foco aqui hoje é a defesa do poliglotismo, e essa defesa do poliglotismo para um fim do aperfeiçoamento, para um fim metafuncional. Tá? Vou repetir. Estamos falando, essa série é uma série que chama analfabetismo funcional porque a gente propõe a metafuncionalidade, que é a significação, tá? Que é o aperfeiçoamento, que é a constituição e que no limite, como a gente falou aqui, é por ordem no movimento. Estabelecer movimentos ordenados, que é aquilo que a gente quer. Tá? Então, meus caros, então muito obrigado.